Eu quero falar com os irmãos baseado aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Deus cuidou, e Deus cuida e cuidará. O apóstolo São Paulo, ele escreveu, na verdade, 4 cartas à igreja de Corinto. 2 dessas cartas, nós não sabemos, não há nenhuma menção de onde ela esteve ou provavelmente se perdeu, e porque Deus não achou que era necessária ser incluída no cânon sagrado do Novo Testamento, como está incluída a primeira e a segunda carta. A primeira carta aos Coríntios é a carta mais velha do Novo Testamento. O apóstolo São Paulo, ele teve a inspiração, porque ele foi o fundador da igreja de Corinto. Ele foi o fundador da igreja e ele também foi o pastor da igreja na cidade de Corinto. E ele tinha um zelo muito grande, irmão, muito grande. Ele mesmo escreveu que ele sentia o peso da responsabilidade devido ao quê? Devido ao reconhecimento de que aquelas pessoas que vieram para ouvi-lo e que Deus o usou na pregação, e consequentemente ao pregar a essas pessoas, Deus as converteu, né? Deus as converteu, Deus trouxe-as aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer menção da palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a nossa ida até a pessoa do Senhor Jesus Cristo foi um trabalhar do próprio Deus, do querer de Deus e da vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala assim: não foi você que me escolheu, verdadeiramente, nós não escolhemos Ele não. Foi Ele que nos trouxe, Ele que nos escolheu, e Ele que nos chamou, e Ele que nos colocou na presença dEle. Olha que privilégio, irmão. Olha que coisa gratificante, olha que coisa grandiosa, olha que coisa preciosa de sermos escolhidos pelo próprio Deus. Então Deus nos trouxe à presença. Então Paulo, ele sabia que as pessoas não lhe pertenciam. Deus, na verdade, o havia usado para pregar, mas não foi ele que converteu as pessoas, foi o Espírito Santo. Não foi ele que convenceu as pessoas, foi o Espírito Santo. Não foi ele que trouxe as pessoas até Cristo, foi Deus Pai, né? Então, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade muito grande com as pessoas que estavam ali. Então ele sentia esse peso, essa responsabilidade. E ao sentir esse peso, essa responsabilidade, ele tratava as pessoas com o maior zelo possível. Ele cuidava tremendamente bem daquelas pessoas, e cuidar bem é alimentá-las segundo a mensagem da palavra de Deus. Cuidar bem é pregar o evangelho puro, santo como ele é. Cuidar bem é alimentar as pessoas segundo o conhecimento e segundo a graça com a qual Deus o ungiu num dom especial para poder ministrar a igreja, para poder ministrar. Então ele tinha essa responsabilidade. E ele também tinha o discernimento, irmão, tinha o discernimento. Ele mesmo disse isso, que ele percebia que no meio das pessoas que ali estavam, no meio das pessoas, do povo que ali estava, havia
pessoas já com espírito de rebelião, e elas não se manifestavam porque o apóstolo São Paulo ele tinha uma autoridade muito grande espiritual, então eles não se manifestavam, mas Paulo dizia o seguinte, que ele tinha por si, de que quando ele fosse embora, quando ele saísse dali, essas pessoas, esses espíritos se manifestariam, e verdadeiramente isso aconteceu, e o apóstolo São Paulo, então, ele escreve essa carta com o maior zelo, com o maior cuidado, protegendo aquelas pessoas, protegendo com a mensagem verdadeira do Evangelho. E ele escreve então aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, essa palavra assim, olha. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Vou ler novamente. Ele nos livrou, está falando do passado, e continuará nos livrando, está falando do presente, de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, está falando do futuro. 3. Então ele usa o tempo passado, presente e futuro para falar do cuidado que Deus manifestou com respeito à vida dele. E ele usa isso para trazer tranquilidade no coração das pessoas, da liderança e da membresia, devido às situações que estavam acontecendo, e esta situação estava trazendo temor, medo, insegurança com respeito ao amanhã. Amados, o apóstolo São Paulo, ele usa a própria vida dele como exemplo. Nós estamos comemorando aí, e no mundo todo está vendo essa comemoração, estamos deixando para trás o ano 2021, e talvez para você o ano 2021, você tenha tido alegrias tremendas. 2021 para você foi um ano de prosperidade, foi um ano de bênção, foi um ano de sorriso aberto, foi um ano de alegria abundante. Mas talvez para você não tenha sido assim. Talvez para você tenha sido um ano pesaroso, um ano que você não vê a hora de passar e esquecer. Um ano de tristeza profunda, um ano de mágoas profunda, um ano de insegurança profunda. E talvez você tenha vivido esse antagonismo, um vivendo de uma maneira maravilhosa e outro, e quem sabe esse ano que vai entrar, o que é que nós iremos e o que é que está nos esperando, nos aguardando. Nós não sabemos o que está nos esperando, nos aguardando, mas eu quero levar você a ter segurança, a mesma segurança com a qual o apóstolo São Paulo se dirigia à igreja de Corinto, de você ter segurança, não na expectativa, porque estamos passando de um ano para o outro, e que esse ano vai ser melhor, que esse ano vai ser assim. Irmão, sem ilusão, irmão, sem ilusão. Vamos viver firmados naquilo que é indestrutível, e indestrutível é a palavra de Deus, digna de toda confiança. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor no que nós devemos colocar a nossa total confiança para nós não sermos decepcionados. E não se engane, irmão, não se engane.
o ano de 2022 você vai ter muitas alegrias, mas talvez o ano 2022 também será momento de grande dificuldade. Talvez você sentirá e passará por tristezas que você não pensou e não imaginou. E eu estou dizendo isso dentro da realidade da vida. Nós não somos pessoas que estão dispostas a transmitir ilusão. Nós somos pessoas dispostas a transmitir a realidade da vida e a realidade da palavra de Deus, que é digna de toda confiança em toda e qualquer circunstância e situação que porventura venhamos a atravessar, venhamos a passar. Olha, o apóstolo São Paulo, ele está falando de um grande livramento, e ele fala no passado, que Deus o livrou. Está escrito aqui, ele nos livrou. Ele nos livrou, ele está falando no plural, ele está falando de si e está incluindo outras pessoas, e essas outras pessoas era quem? Era o povo a quem a carta estava sendo escrita, ao povo lá de Corinto. Agora, quando ele fala, ele nos livrou, ele diz, ele nos livrou do quê? Ele nos livrou da morte. Amado, quando ele fala, ele nos livrou da morte, ele está se referindo à conversão dele. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai brutalmente, ele era um homem que exalava cheiro de perseguição à igreja, ele era um homem que exalava cheiro de morte para a igreja. Era isso que Paulo representava para a igreja primitiva: cheiro de perseguição, cheiro de morte. E isso é tão real, tão verdadeiro, que mesmo quando da conversão dele, os líderes da igreja não aceitavam, e todos eles ficavam de orelha em pé, achando que Paulo, na verdade, estava enganando-os para descobrir aonde é que tinha onde é que morava, onde é que estavam os cristãos, onde é que estava a liderança da igreja, para poder prender. Mas isso já não era mais verdade, já não era mais realidade. Realmente ele se converteu, e realmente com a conversão do apóstolo São Paulo, trouxe tranquilidade para a igreja em Jerusalém, e também para a igreja de um modo geral, aonde ela se localizava, onde é que ela estava, porque Paulo, ele já não cheirava mais perseguição, ele já, melhor dizendo, não exalava mais cheiro de perseguição e nem de morte. Ele exalava agora cheiro de companheirismo, ele exalava agora cheiro de vida, porque ele passou a ser alguém que estava transmitindo o Evangelho, e o Evangelho era a vida, vida com a qual Deus o alcançou lá a caminho de Damasco, quando estava indo para buscar e para trazer preso todos os irmãos que estavam lá em Damasco. E sabe, irmãos, ele mesmo disse, o apóstolo São Paulo mesmo disse, que Deus o alcançou com tremenda misericórdia, com grande misericórdia. Ele foi alcançado pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o amor de Deus que excede a compreensão, foi o que ele mesmo disse, o amor de Deus que excede a todo pensamento, foi o que ele disse, o amor de Deus que excede a todas as falhas, todas as transgressões e todo o pecado, foi o que ele disse. E por que ele disse? Porque ele experimentou isso na própria vida dele. Experimentou isso na própria vida dele. Então, ele fala que o Senhor o livrou da morte. Como foi que ele teve o entendimento de que o Senhor o livrou da morte?
ele chegou a essa compreensão, esse entendimento, depois da conversão. Quando o Senhor Deus começou a trabalhar o coração dele, começou a mostrar para ele a realidade da vida cristã, e ele teve a consciência então de que nele era gerada a morte. Mas no momento em que ele aceitou a Cristo, no encontro que ele teve com o Senhor, ele passou da morte para a vida, para a expectativa de vida, para a perspectiva de vida. Então, amado, presta atenção, no dia em que você se converteu ao Senhor, o Senhor o livrou da morte eterna. Da morte eterna. Me desculpe, na passagem do ano ter que falar essa mensagem, mas é a mensagem do Evangelho, é a mensagem bíblica. Deus, Ele nos livrou da morte eterna. Ele nos garantiu a vida eterna. Amém? Esse foi o grande livramento no dia da nossa conversão. Esse foi o grande livramento no dia da sua conversão. Esse foi o grande livramento. Você não estava indo para Damasco como Paulo foi. Você não estava indo perseguir os cristãos como Paulo estava indo. Não, você não estava. Mas você estava no mesmo caminho de morte que ele estava. Eu estava também no mesmo caminho de morte. Mas o que aconteceu? Da mesma forma como o Senhor encontrou Paulo, da mesma forma o Senhor também te encontrou. Da mesma forma o Senhor também me encontrou. Então Paulo, ele fala para a igreja de Coríntio que o Senhor os havia livrado da morte eterna, e que não era para eles sentirem insegurança, não era. E sabe o que é que traz insegurança, amado irmão? Sabe o que é que traz insegurança? A insegurança, ela é gerada no coração da pessoa, quando a pessoa não tem convicção plena daquilo que é a verdade do Evangelho. E quando a pessoa não tem convicção plena daquilo que é a verdade do Evangelho, ela não tem segurança, ela fica insegura. E a insegurança, ela surge da mesma forma que a insegurança surgiu no coração de Eva e no coração de Adão, quando eles foram constantemente tentados por Satanás. Quando o apóstolo São Paulo escreve para a igreja de Corinto, quando ele estava saindo, ele disse: eu tenho por mim que ao eu sair daqui, falsos profetas se levantarão no vosso meio, e esses falsos profetas se levantarão com falsas profecias, e essas falsas profecias, a pessoa dando ouvido, vai gerando no coração dela o quê? Insegurança. E o apóstolo São Paulo então não quer que aquelas pessoas que foram compradas, remidas pelo sangue de Jesus, pessoas essas que foram conquistadas através da pregação do Evangelho, que ele foi usado por Deus para conquistá-las, ele não quer que elas fiquem nessa insegurança. Então ele diz, eles tinham insegurança outrora, porque o espírito da morte reinava sobre eles. Mas agora, ao se converter, o espírito da vida reina sobre eles. E não é para eles terem insegurança, por quê? Porque o mesmo Deus que os salvou é o Deus que está no presente, preservando-os, guardando-os, protegendo-os. Amado, o mesmo Deus que te deu salvação no momento que você aceitou a Cristo como Salvador, esse mesmo Deus, Ele tem perseguido, Ele tem estado junto com você, Ele tem estado na tua vida, e Ele está constantemente trazendo convicção ao teu coração, de que Ele te livrou, e Ele permanece te livrando. Ele permanece te livrando. Olha o que ele fala aqui. Ele diz aqui, Ele nos livrou e continuará nos livrando.
Eu sei que você, amado irmão, pode ter muita insegurança gerada por muitas e muitas coisas. Por muitas e muitas coisas. Esse ano foi um ano de insegurança para muitos. Para muitos. Devido a essa situação aí de pandemia, agora essa outra situação do Omicron aí, essa nova variante aí, e diz que não é tão forte igual o Covid-19, e é mais fraco, mas a contaminação é mais rápida, se contamina muito, e muitas vezes essas coisas, amado, você fica ouvindo isso e vai gerando uma insegurança no teu coração, e vai gerando até uma neurose na tua mente, de tão inseguro que você fica. Eu não estou dizendo, amado irmão, que nós devemos tratar isso com indiferença, tanto faz como não estou dizendo isso. Nós temos que fazer tudo que é ao nosso alcance para fazer, para nos mantermos longe de tal contaminação. Mas, amado, muito além disso, muito além disso, muito além disso, está aquele que tem cuidado de nós e que continuará cuidando de nós. Continuará. Amado, presta atenção. A Bíblia fala, não cai, não é um dizer bíblico. Muitas pessoas dizem que está na Bíblia, mas isso não está na Bíblia, mas é um provérbio real, verdadeiro. Que uma folha da árvore não cai se não for pelo poder de Deus. A Bíblia diz que um pardal não cai se Deus não permitir, né? Então, amado, Deus sabe tudo a teu respeito. Deus sabe tudo a teu respeito. Deus sabe tudo a teu respeito. E Deus, Ele continuará cuidando da tua vida. Ele continuará, amado, e se o plano dEle não for cuidar de você aqui nesta terra, é porque Ele já está chamando você para as moradas celestiais. E dizer igual o apóstolo São Paulo disse, viver lá é muito melhor do que viver aqui. Ele quer que você tenha essa segurança, não para ser negligente, não para ser indiferente com aquilo que os profissionais nos orientam, não, para mantermos tudo dentro da pauta que nos é redigida, que nos é orientada. Mas, irmão, Labachore canta rabanabaxéria, a pauta maior está aqui, a segurança que nos é gerada por aquele que disse, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se o Senhor quiser te livrar, nunca mais nada te atingirá. Mas se chegou a hora dele te chamar, meu amado irmão, você vai para um plano muito melhor. Nós vamos para um plano muito melhor, para algo muito maior, algo muito maior que o próprio apóstolo São Paulo disse, estar com Cristo é bem melhor. Eu quero trazer segurança no teu coração. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Não viva com medo. Não viva com medo. Não viva com medo. Não viva com medo. Porque o Senhor que te livrou, Ele te livra. E sabe o que o apóstolo São Paulo disse? Ele continuou, ele disse lá no passado, o Senhor me livrou, o Senhor nos livrou. Aqui no presente ele continua nos livrando, mas ele diz que no futuro também, ele diz assim, nele temos colocado nossa esperança de que continuará a nos livrar. Nele temos colocado o quê? Nele temos colocado a nossa esperança. Aonde é que reside a tua esperança? Aonde você tem colocado a tua esperança, tem dado a você
convicção, certeza, segurança? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva glórias do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Amado, aí o apóstolo Paulo, ele quer trazer segurança para aqueles irmãos que foi ele que ganhou para Jesus. Foi através da pregação dele que ele as trouxe, ou os trouxe à presença do Senhor. Então, ele quer trazer segurança, amado. Eu quero trazer segurança para você, não em minhas próprias palavras, mas eu quero trazer segurança para você na palavra do Senhor Deus, porque Ele disse ali, Ele falou ali, confia nele, confia na palavra dele, porque a palavra dele não vai passar, permanecerá para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E o apóstolo São Paulo, irmão, ele vai falando aqui, ele vai falando, e eu quero me posicionar lá naquilo que Pedro diz em uma das suas cartas, do capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 5, olha o que ele fala. Aleluia. Bendito, versículo 3, 1:3, 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja bendito. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a se revelar nos últimos tempos. Irmão, segurança na palavra do Senhor, segurança na palavra de Deus. E você sabe, eu quero ler mais algo aqui para você. Não coloque a tua esperança em coisa que na hora não vai poder trazer para você solução alguma, resolver problema nenhum. Não coloque a tua confiança em coisas supérfluas. Não coloque a tua confiança na ilusão de coisas desta terra, desse mundo. Na hora final isso não vai lhe dar e não vai ser proveitoso para você. Coloque a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e trouxe e nos deu uma herança que nós temos preservada para nós no céu, pelo poder de Deus. O salmista, ele fala no Salmo de número 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro?
Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá, Ele não vai permitir que você tropece. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Ele está alerta sobre a tua vida. Está alerta sobre a tua vida. Ele está alerta sobre a sua vida. Amém? O seu protetor se manterá alerta. Ele não apenas está, ele se manterá, permanecerá. Sim, o protetor de Israel não dormirá. O teu guarda não dorme. O teu protetor não dorme. Aquele que livrou você da morte quando você se converteu, tem te livrado e Ele continuará te livrando até o dia que Ele falar assim: meu amigo, o teu lugar está pronto, venha. Ele não dormirá, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Aleluia. Shamanai Karabachéria. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? No Salmo 48, versículo 14, está escrito assim: que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Querido, Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus não se afasta de ti, Deus não vira as costas para ti. Você vai ter aflições, você vai ter dificuldade, você vai enfrentar inúmeras provações, você vai ter alegria, você vai ter contentamento, você vai ter regozijo. Vai ser assim, dias felizes e dias tristes, mas isso não muda, amado irmão, aquilo que Deus tem com você, aquilo que Deus fez por você. Ele vai te dar a vida eterna, sim. Ele vai te proteger, sim. Ele vai te guardar, sim. E por fim Ele vai levar-nos para Ele mesmo. Amém? Guarda isso. Este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o final. Glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui, sinta-se seguro, não apenas no início do ano, como muitos se sentiram, mas sinta-se seguro, porque o Todo-Poderoso é o quem te guarda. Seu ano será bom, abençoado, guardado, próspero, feliz e, acima de tudo, você terá segurança, porque nele temos colocado a nossa esperança. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém? Pertencemos ao Senhor. Que coisa gloriosa! Pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Ele nos comprou, Ele nos remiu, Ele nos livrou, e Ele está preparando uma morada fantástica, que nós não conseguimos imaginar, mas a Bíblia fala que é tremenda, a Bíblia fala que é grandiosa, a Bíblia fala que é preciosa, a Bíblia fala que é esplendorosa, e se ela fala que é, Deus não mente, é uma revelação de Deus para nós. Amém? 2022, como foi 2021, vai ser um ano de vitória para todos nós. Amém?
Porque Deus está no controle da nossa vida.